Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do nosso panorama do Novo Testamento. E hoje vamos continuar falando da carta da Epístola de Tiago, né? Epístola de Tiago é uma epístola que muitos vão dizer que ela vai confrontar as epístolas de Paulo, mas aqui no nosso estudo você vai perceber que não, porque é uma carta que vai falar muito sobre as obras, né? Então é importante a gente entender que ele não faz esse confronto. Por quê? Porque por mais que Paulo vai falar que a salvação ela é pela fé, né? Tiago vai falar que a fé autêntica, sem obras, ela é morta. Então, alguns, até mesmo Martim Lutero, né, tentou tirar essa carta ali do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento, mas quando nós lemos, nós vamos perceber que a palavra de Deus, como nós temos ela hoje, ela sim é a revelação de Deus total para cada um de nós. Amém? E aqui a carta ela já começa aqui, a gente precisa entender aqui algumas questões, principalmente em relação à autoria da carta. Por quê? Quando você olha para a Bíblia, você vai ver vários Tiagos, né? Então você vai ver a Bíblia falando Tiago, primeiro esses Tiago, servo de Jesus Cristo, né? Ele mesmo fala, Tiago, servo de Jesus Cristo. Mas quantos Tiagos nós temos na Bíblia que são servos de Jesus? A questão é justamente essa. Qual Tiago? Você tem Tiago, filho de Zebedeu, né? Quem é esse Tiago? É aquele que foi martirizado. Lembra aquele que foi martirizado por Herodes? Você tem também Tiago, filho de Alfeu, né? Então, pouco proeminente que seja esse Tiago, mas nós temos ali também Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, irmão do Senhor, que a Bíblia faz questão de dizer, Tiago, irmão de Jesus, ele era líder em Jerusalém. O Tiago que era aquele que é considerado por Paulo uma das colunas de Jerusalém, né? Tiago, Pedro e João, uma das colunas de Jerusalém. É aquele que participa ali, que está ali no concílio em Jerusalém, certo? Então, mesmo ele sendo descrente no início, como assim descrente? É porque, você lembra ali nos evangelhos, se eu não me engano em João, alguém vai chegar para Jesus e vai falar assim: Jesus, lá fora estão os seus irmãos e a sua mãe te esperando. E Jesus vai apontar ali para aqueles que estavam o ouvindo e vai dizer assim: olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses aqui que estão ouvindo a palavra, que estão obedecendo a palavra, esse sim é minha mãe e meus irmãos. Porque muitos vão dizer que os irmãos de Jesus não criam nele. Lembra? Lá no início, porque eles mesmos vão dizer assim, mas esse aí é aquele que estava conosco todo dia, eles não criam nele. Estava com ele todos os dias e Jesus, ele não foi recebido como profeta na sua própria casa. Ele mesmo vai dizer, né, um profeta não é bem recebido, não tem honra na sua própria casa. Então, mesmo Tiago sendo esse descrente lá no começo, depois ele vai se render a Jesus, a ponto de se tornar, como diz Paulo em 1 Coríntios, como uma das colunas da igreja depois da ressurreição de Jesus. Local e data da escrita dessa carta, provavelmente no ano 44 a 49, ou seja, bem no início ali, né? Sendo possivelmente um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Ela foi escrita em Jerusalém, antes do concílio, pois não há menção dessa controvérsia doutrinária, né? Então, o concílio em Jerusalém, Tiago não vai mencionar esse concílio aqui em Jerusalém. Por que que nós vamos, por que nós entendemos que se ele tivesse participado do concílio, ele teria citado o concílio? Porque vai citar justamente um dos temas aqui da carta de Tiago, né? Porque Tiago, acredito eu, que se ele tivesse ali participado do concílio em Jerusalém, ele teria citado na sua carta algumas das controvérsias que foram controvérsias doutrinárias que estavam sendo discutidas ali nessa época. Quem são os destinatários dessa carta? São as 12 tribos que se encontram na dispersão, como fala aqui na própria saudação de Tiago, né? Os destinatários são essas 12 tribos da dispersão. Quem são as 12 tribos da dispersão? São aqueles que foram, de alguma forma, dispersos nas perseguições, tanto dos judeus quanto do povo de Israel.
Então, eles tinham sido espalhados pelo mundo, muitos foram morar em várias nações do mundo, e agora, ao longo dos séculos, esses vão se convertendo com a pregação do evangelho. Então o tempo da pregação do evangelho chegou também para muitos judeus espalhados em várias comunidades, em várias cidades, né, seja Alexandria, Roma, Antioquia, Éfeso, em vários lugares havia uma comunidade judaica. Então, dessas comunidades, esses judeus dessas comunidades são os destinatários dessa carta de Tiago. Então, essa expressão, os crentes da diáspora, é justamente esses crentes, esses cristãos, fora ali da Judéia, fora da Palestina, né, que estavam vivendo debaixo de algum tipo de pressão e algum tipo de perseguição religiosa ou desigualdade, Tiago vai escrever a sua carta a eles. É com esse cenário que Tiago vai escrever. Qual que é o propósito? O propósito é justamente um apelo à coerência na vida da fé. Por quê? Muitos estavam dizendo que tinham fé, que criam na pregação do evangelho, mas essa fé não estava sendo demonstrada de forma prática. Então, Tiago vai escrever também combatendo uma possível, como é que nós precisamos dizer, uma possível hipocrisia religiosa, né, nessas comunidades cristãs ali fora da Judéia. E Tiago vai chamar a um arrependimento prático, né? O que seria isso? Você vai perceber ali no conteúdo da carta de Tiago. Se você é crente de verdade, se você crê realmente em Cristo, você tem que, por exemplo, ajudar os pobres. Você precisa, por exemplo, aprender a refrear a sua língua. Você não pode ser alguém ganancioso, certo? Então, é com esse tom, vamos dizer assim, com esse tom pastoral que Tiago vai escrever para esses irmãos judeus, certo? Então, assim, não é uma epístola, não é uma carta de uma teologia sistemática, mas é uma carta prática, tá? E é muito importante que essa praticidade de Tiago não crie ali uma controvérsia com um aparente conflito com as cartas de Paulo, tá? Por exemplo, Tiago capítulo 2, versículo 24. Tiago diz assim: Vedes que o homem é justificado por obras, e não somente por fé. Mas olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Mas calma, porque aqui não tem contradição. Paulo está combatendo, o que Paulo está combatendo nas suas cartas é a justificação pelas obras da lei de Moisés. Ele está dizendo que a lei de Moisés não justifica o homem. E Tiago, por outro lado, ele está combatendo a fé morta, aquela fé que não tem frutos, aquela fé que não demonstra o arrependimento verdadeiro. Porque o verdadeiro arrependimento ele tem um comprometimento com a sociedade, com as pessoas. Por quê? Porque uma vez que eu me arrependi e eu entendo o verdadeiro evangelho, é como o próprio Jesus disse, que nós vamos dar frutos, a nossa fé vai dar fruto. Então, assim, Tiago vai dizer: se você tem fé, me mostra através das suas obras a fé que você tem. Porque a fé sem obras é morta. Ele não está duvidando que aquelas pessoas não têm fé. Ele está dizendo assim: olha, eu posso até crer que você tem fé, tudo bem, mas como você vai me demonstrar a fé que você tem? Através das obras que você pratica. Então, Jesus, ele é demonstrado na nossa vida através da nossa fé, e essa fé, ela tem que ter obras que a acompanhem. Essas obras precisam estar em linha com a fé que nós professamos. Paulo vai dizer em Efésios que nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. As boas obras não são elas que nos justificam, mas elas precisam ser demonstradas. E é isso que Tiago está mostrando, que a fé verdadeira, ela produz uma transformação a ponto tal que eu vou aprender a refrear minha língua, eu vou ajudar os pobres, eu vou demonstrar essa fé de alguma forma. Diz assim, olha aqui,
Versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Versículo 12, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. O que Tiago está mostrando aqui? Tiago está mostrando que se você tem fé, você vai suportar a aprovação. Se você tem fé, realmente, ela deve ter uma ação completa. Você deve se mostrar perfeito e íntegro. Tiago o tempo todo está apontando para a integridade, ele está apontando para os frutos dessa fé que nós dizemos que temos, certo? Então ele não vai dizer o tempo todo que essas provações que nos sobrevêm, elas são boas, mas elas precisam produzir algo em nós. Então Tiago aponta para uma fé que demonstra algo. Por exemplo, ele diz que as provações, elas não diz que as provações são boas, mas se elas vierem contra nós, por causa da fé que temos, elas precisam produzir em nós o quê? Uma maturidade. Ele diz assim, olha, você precisa saber viver a sua vida de forma piedosa. Isso não é uma pressão que a fé nos impõe, não. Ela é simples. A fé, naturalmente, ela precisa produzir em nós frutos, frutos dignos desse arrependimento que nós um dia vivenciamos, certo? Olha aqui no versículo 15, diz assim, ó, depois a cobiça, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Tiago, ele vai mostrar o quê? Que nós precisamos, sim, demonstrar a nossa fé através das nossas atitudes. Ele diz assim, olha só no versículo 2, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. A língua, para Tiago aqui, ela é considerada como fogo, aquele que vai consumindo. Como nós podemos bendizer a Deus se com a nossa própria língua nós amaldiçoamos os homens? Né? Ele diz assim, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Muitos que às vezes poderiam estar dizendo que têm fé, mas estavam usando a língua de forma errada, estavam maldizendo. E ele diz assim, é necessário, se você diz que tem fé, essa fé não pode ser abstrata. Você precisa demonstrar com a sua fala, com a sua prática, no seu dia a dia, que você é alguém de fé. Porque a língua aqui é apresentada como um instrumento poderoso. Ela pode tanto edificar, quanto ela pode destruir. Então é uma estrutura dessa carta que vai não contradizer aquilo que Paulo fala nas suas cartas, mas muito pelo contrário. Ao estudar, você vai perceber que ela reforça, dizendo que o quê? Se nós somos alguém que professamos a fé em Cristo, nós temos que ser também praticantes dessa palavra. Por isso que ele fala, irmãos meus, sejais não somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Ele vai chamar a atenção a essa, vamos dizer assim, essa comunidade judaica, pelo qual são os destinatários dessa carta, para que eles amadureçam nessa fé, porque é uma fé viva, não é um fruto natural, não são obras naturais, mas são uma fé que é fruto de uma experiência viva, que tem que produzir algo em nós. É fruto de misericórdia, justiça, autocontrole, humildade e também uma fé prática, de amor prático. Ele fala assim, olha, não adianta nada alguém dizer que tem fé e alguém pede alguém que se apresenta com uma grande necessidade e eu apenas imponho sobre ele as mãos, oro e despeço essa pessoa. Não. Essa não é uma fé viva e não é uma fé verdadeira. Amém? E essa é a carta de Tiago, a epístola de Tiago. Amanhã estaremos aqui com mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Que Deus abençoe você.